Foi um peso, um medo sem fim, mas uma emoção tamanha depois de passar 43 dias na UTI deste hospital de Marília e encontrar um tanto de gente do lado de fora que fez uma corrente de oração gigantesca. Vencedora! Agora, curada da Covid-19, a técnica de enfermagem Débora chega confiante para mais uma consulta. Depois do exame, vem as palavras que mais gostaria de ouvir. No geral, examinando tudo, ficou perfeito, tá? Não tem mais nada mesmo, acho que conseguiu aí próximo de uma recuperação completa mesmo, tá bom? Vida caminhando normal agora. Vida normal daqui pra frente. Um alívio é a melhor coisa que eu podia ouvir durante esse tempo que eu passei depois do hospital. Porque a gente tem alta, né, do hospital e sempre fica com aquele medo, uma certa insegurança. E ouvir do médico que cuidou de mim nesses 43 dias na UTI, que tá tudo bem, é um alívio muito grande. E foi um desafio, porque a técnica em enfermagem tem asma e pertence ao grupo de risco. Estava afastada do trabalho. Em casa, todos tomaram o cuidado necessário para evitar o contágio. Mas ao que tudo indica, foi o marido que contraiu a Covid-19 e passou para Débora. Ele teve sintomas leves, como dificuldades para respirar, febre e perda do paladar. Já ela chegou a ficar entubada e as notícias não eram as melhores. Eu cheguei a ouvir, depois que eu saí do hospital, que o doutor tinha falado para quem tivesse fé, para orar, para rezar, enfim, para vibrar boas vibrações, porque daquela noite eu não iria passar. E a Débora foi apenas uma das pacientes que trouxe mudança na rotina do hospital. Médicos, enfermeiros, tantos outros profissionais que não mediram esforços para salvar ou minimizar a dor dos pacientes que se contaminaram. A gente sabe que o trabalho, infelizmente, ainda não terminou e os desafios na medicina continuam, com testes e muitas provações no dia a dia. Em aproximadamente 9 meses, o hospital fez 3 atualizações no protocolo médico referente ao tratamento dos pacientes internados na unidade de terapia intensiva. No último, foram atingidos resultados surpreendentes, com redução na taxa de mortalidade de 10% para 4,5%. O índice é um dos mais baixos do país. No começo, o interessante é que a gente sabia o que não fazer, porque a gente já tinha uma ideia do que tinha acontecido na China e na Itália, mas a gente ainda não sabia o que fazer. Então a gente realmente atendia os pacientes, tomando cuidado apenas com a contaminação da equipe. Aí, meados de maio para junho, o CDC, né, que é o controle de doenças americanas, eles colocaram, né, a dexametasona como uma escolha e uma redução de 30% na mortalidade da Covid-19 por um estudo realizado em Oxford. E a gente fez essa segunda adaptação do nosso protocolo, né, gerando o nosso terceiro protocolo, e com a dexametasona a gente se surpreendeu, não com uma redução de 30% como era predito nos estudos, mas uma redução de quase 50% na mortalidade na terapia intensiva. Mas os avanços dentro dos hospitais não eram suficientes para conter o contágio. As pessoas tiveram que se adequar, se isolar. Profissionais da saúde eram capacitados a todo momento, já que tudo mudava numa fração de segundos. Tudo fez com que o tratamento dos casos mais graves da doença deixasse de ser basicamente de suporte clínico, como era no início da pandemia, para atingir patamares mais animadores. Desde o começo a gente tentou manter a normalidade em termos de cirurgias eletivas e de tratamento de outras doenças. E isso foi muito efetivo durante toda a pandemia, né? A gente realmente manteve uma grande parte dos serviços do hospital, mas a gente manteve às custas de uma divisão do hospital em dois, né? Uma divisão realmente com paredes, né, do hospital em dois, para que não houvesse mistura dos leitos de Covid com os leitos sem Covid. Mas o que o hospital fará depois que tudo isso passar? Logo no início do ano, o espaço será adequado e tem tudo para ser o primeiro do Centro-Oeste paulista a contar com leitos de isolamento definitivos de pressão negativa para o tratamento de pacientes com Covid-19. Pensando agora em 8 meses de experiência com o vírus, né, mais de 800 pacientes tratados, aí o que a gente entende é que a vacina vai diminuir a circulação do vírus na população
e, lógico, que vai diminuir o número de pacientes internados. Porém, ela não deve diminuir a gravidade da doença. E esses pacientes internados, eles necessitam ficar em leitos para que não possam causar problema para os colaboradores do hospital. Então, com essa ideia, a gente está montando leitos com pressão negativa. O que seria um leito com pressão negativa? Seriam leitos que o ar do leito ele é completamente reciclado através de filtros antes de ser eliminado para o meio ambiente. O que a gente espera é que tudo isso termine logo. Mas a pandemia veio para nos ensinar muito, principalmente na área da saúde, onde o planejamento nunca foi tão determinante. Nós estamos fazendo o planejamento de acordo com o que nós temos percebido, o que vem ocorrendo com a população em frente à pandemia e também com a movimentação dos governos federal e estadual com relação não só a recurso, mas também as fases que são implementadas através do Plano São Paulo. Tivemos uma diminuição recentemente e agora uma elevação do número de casos. E isso gera uma incerteza, né? E também a necessidade de rever todo o planejamento. Em cada teste, uma expectativa, uma incerteza. E foi assim praticamente o ano todo. A vantagem nessa guerra contra o coronavírus é que agora o inimigo já não é mais tão desconhecido assim. Foram feitas 6 ações, onde nós testamos 10.500 pessoas assintomáticas, né? Que imediatamente, testando positivo, já passavam por uma consulta, saíam com medicamento e passavam a ser monitorados pela nossa central, né? Então, foi uma ação bastante positiva. Para ter uma ideia dos números, na última ação, testamos 2.000 pessoas, destas 85, 86 estavam positivas e desses positivos, 25 deles eram IgM, ou seja, estavam em período de transmissão e não apresentavam qualquer sintoma. Se o ano foi marcante para quem não abriu mão de ajudar o próximo, e para o mundo todo, que de um dia para o outro foi obrigado a enxergar as coisas simples de uma outra forma, imagine então para quem passou pela experiência da Covid-19 e sobreviveu. Olha aí a Débora. Graças a este privilégio, ela deu um novo ritmo na rotina. 3 vezes por semana está na academia, busca mais saúde e com o coração cheio de gratidão. Que 2021 vem aí para reerguer esse 2020 que nos deixou meio para baixo. Agora é a hora de você começar. Quem já tá, não pare, sabe? Quem nunca fez, faça, porque o exercício físico, ele muda a sua vida, assim, de fato. Estética, eu sempre falo que é o último caso mesmo, é consequência, porque a vida que traz é muito maior do que qualquer outra coisa que as pessoas podem imaginar.